Leonel Hadi sai em defesa da ministra Marina Silva e lava nossa alma expondo toda a hipocrisia da extrema-direita. Espia. Cala a boca, ponha-se no seu lugar. Impossível ouvir ela sem querer enforcá-la. Eu não estou falando com a mulher, eu estou falando com a ministra. A mulher merece respeito, a ministra não. Esse foi o show de horrores que o Brasil inteiro assistiu ontem no Senado Federal do nosso país. Um desrespeito atroz, frontal, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Independente da simpatia que esses políticos tenham em relação à figura dessa ministra, ela é uma ministra de Estado. E é uma mulher. E ela é oriunda de uma geração que foi executada justamente por proteger o meio ambiente. Chico Mendes, Dorothy Stang e a sobrevivente Marina Silva, que foi convidada para o Senado Federal para fazer uma fala numa comissão extremamente relevante de meio ambiente e foi agredida de forma covarde, vil, criminosa. E o mesmo Senado que uma semana antes aprovou o autolicenciamento ambiental frente à pior crise climática da história do planeta Terra. E esse Senado flexibilizou a legislação para o autolicenciamento, algo que aqui no estado do Rio Grande do Sul já havia sido enfrentado e o próprio judiciário já derrubou considerando inconstitucional e ilegal. Porque, nitidamente, o autolicenciamento permite com que nós tenhamos o desmatamento de forma gigantesca e a piora do quadro climático do nosso país e do planeta. Por isso que ela foi lá e foi agredida de forma vergonhosa, machista, violenta, e isso explica muito a cultura de violência contra a mulher do nosso país. Mas eu lembro que também, há poucos dias atrás, o Senado, numa CPI, chamou influencers, criminosos, pessoas que estão dando golpes em idosos, em jovens, que são forçados muitas vezes a cometerem suicídios. Tivemos um caso de uma mãe que tentou matar o seu filho de 2 anos, sua filha de 2 anos, e depois tentou suicídio porque estava devendo para agiotas, porque estava devendo no jogo do Tigrinho. E as pessoas que propagam esses criminosos vão ao Senado Federal e os senadores tiram fotos. Mas com a ministra do Meio Ambiente, que protege a natureza, que protege a ecologia, que tem toda a competência para estar naquele lugar, ela é tratada pior do que uma criminosa. Não é respeitado nem o seu gênero, nada. Não respeitaram ela como ser humano. E o Brasil aplaude, acha engraçado e relativiza essas situações. E isso, no meu entendimento, demonstra muito o que é a extrema-direita, o que são esses políticos que estão hoje tentando de todas as formas ter a hegemonia do país e passar os seus planos de destruição e de morte a todo custo. E são criminosos. Como eu disse, dias antes estavam tirando fotos com criminosos, batendo palmas para criminosos em uma CPI. E agora com a ministra, que é uma autoridade, antes de tudo, foi um desrespeito, um desdém, um crime atrás do outro nesse sentido. E nós temos, nesse sentido, o comando C4, caça comunistas, corruptos e criminosos. Típico da extrema-direita fascista, né? Esse título aqui é típico. Criminosos são os outros, não eles. Esse grupo, que já tinha cometido o homicídio de um advogado, vendia serviços de espionagem, serviços de execução e extermínio. Então pagava um valor lá, R$250 mil, dependendo do cargo, R$100 mil, dependendo do outro cargo, e esses empresários, ex-militares, militares da ativa, cometiam os crimes, tanto de espionagem, fazendo quebra de sigilos ilegais de autoridades, monitorando a dinâmica de deslocamentos das autoridades e, simultaneamente, preparando homicídios. A extrema-direita fascista não tem limites, não há limites. E tudo é relativizado. Vai aí nas redes sociais, os apoiadores do Bolsonaro, frente a essa manchete, frente a essa notícia, relativizando. Mas não fizeram nada no Brasil agora, tudo é crime. Não, eles só mataram um advogado, eles só cobravam R$250 mil para matar autoridades, eles só tinham uma tabela lá dizendo o cargo e quanto custava a execução ou monitoramento, a espionagem de cada cargo. Era uma organização criminosa que ganhava recursos, né, como grupo de extermínio, mas tá tudo certo, para a extrema-direita, bolsonarista, fascista, tá tudo certo, tá tudo legitimado. Comunistas, né, afinal de contas, matar comunista nem gente é, né? É tudo criminoso, corrupto, comunista, é a mesma coisa. Mas os fascistas não são corruptos, né? Imagina, não. Mais da metade da bancada do PL no Congresso está sendo investigada por crimes comuns, não é nem, além de corrupção, crimes comuns, como roubo e outros crimes desse gênero, metade da bancada do PL. Mas daí com o PL não tem problema, né? Os fascistas não são criminosos são sempre os outros. Foi assim que eles conseguiram, durante a Segunda Guerra Mundial, na verdade, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, conseguiram colocar a sua tese em prática, dizendo que os outros eram degenerados, que os outros eram criminosos, que os judeus eram criminosos, que inclusive os comunistas eram criminosos, que eram corruptos, que queriam perverter a sociedade e por isso precisavam ser eliminados. E quem cometia os piores crimes e atrocidades eram os nazistas, eram os fascistas. Hitler, inclusive, usuário de drogas, várias drogas, mas moralmente, né, a moralidade, o moralismo, na verdade, da extrema-direita fascista, ele é absurdo, ele é criminoso e ele precisa que nós tenhamos
tenhamos essa denúncia aqui. Nós não podemos admitir grupos de extermínio no Brasil. Nós tivemos 8 de janeiro, tivemos articulação de mortes de ministros, de presidente da República, de vice-presidente da República, e essa chaga continua se expandindo no nosso país com execuções e mortes de políticos, de ativistas do meio ambiente, de ativistas do campo democrático, da esquerda. Tivemos diversas mortes já de lideranças partidárias e nós não podemos ter qualquer tipo de compactuação ou tolerância sobre essas situações criminosas que nós temos visto com cada vez mais frequência no nosso país. Muito obrigado.